Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Bom, hoje nós vamos começar uma disciplina nova, né? Manejo alternativo de pragas, doenças e plantas espontâneas. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre os conceitos básicos, sobre os insetos e algumas pragas, né? E dentro dessas pragas, nós vamos falar do tipos, consequência do ataque dos insetos às plantas e fatores que favorecem esse ataque e também favorecem os insetos. Bom, pessoal, dentro dessa disciplina que nós vamos estudar, nós vamos falar sobre pragas, doenças e plantas invasoras. E a gente está começando pelas pragas. Quem estuda as pragas é a entomologia. É uma ciência, né, que estuda os insetos. Então, a entomologia é o estudo dos insetos, ok? E esse estudo dos insetos, pessoal, engloba vários aspectos. O aspecto humano, né, relacionado aos seres humanos, que é a entomologia médica. Essa entomologia também é muito utilizada, né, para perícia, quando se encontra um corpo, de acordo com as larvas que estão nesse corpo, os insetos ali encontrados, é que se determina o tempo que esse corpo está em decomposição. A entomologia veterinária, que são os insetos aí que atacam os animais, né, e causam grandes prejuízos na pecuária, principalmente. E a entomologia das plantas, que é a entomologia agrícola, né, que estuda esses animais nas plantas. O estudo, pessoal, da entomologia nas plantas, ele é muito grande, tá? Começa pelo MIP, que é o manejo integrado de pragas. Nesse a gente trabalha as técnicas de manejos, que são os inseticidas, controle biológico, feromônios, manipulação genética desses animais, variedades resistentes a insetos, manipulação do ambiente e métodos culturais, né, para reduzir a concentração desses insetos numa área. A gente também trabalha mortalidade natural no agrossistema, níveis de controle, né, quando eu devo ou não controlar esse inseto na minha área, a amostragem e a taxonomia, ou seja, como que eu classifique esse inseto. Então, pessoal, é um mundo muito gigantesco o estudo da entomologia nas plantas. Bom, pessoal, eu trago aqui, né, nesse gráfico uma comparação dos insetos aos outros animais, vegetais, fungos e bactérias e vírus. Só para vocês terem uma noção, né, da quantidade de insetos que nós temos no mundo, certo? E o número de espécies de insetos descritas é mais de 1 milhão. Então a gente tem mais de 1 milhão de insetos distribuídos no mundo. E apenas 10% são pragas que prejudicam as plantas. Então, devido ao grande contexto que os insetos ocupam no mundo, uma pequena parte, apenas 10%, são o que podem causar algum prejuízo às plantas. Bom, pessoal, e a gente sempre faz uma pergunta, né? Onde os insetos se englobam aí no reino animal? A gente sabe que o reino animal, ele é dividido em filos, que esses filos têm o quê? Características diferentes. E quais são os filos aí de importância agrícola dentro do reino animal, né, dos insetos? Nós temos o filo Nemata, que engloba aí os nematóides, o filo Molusca, que são os molúsculos mesmo, as lesmas aí, e o Artrópoda, que são os artrópodes, né? O quais estão incluídos os gafanhotos, as moscas, entre outros que podem causar vários prejuízos às plantas. Aqui um exemplo, né, do filo nemata, que são os nematóides, que causam vários prejuízos, pessoal, às plantas. Os nematóides, vamos dizer assim, que são esses, não vou dizer um corozinho, né, tipo um vermezinho, o qual ele habita na região da raiz da planta e traz N prejuízos, tá? Porque eles roubam nutrientes e seivas da planta, tá? E causam severos danos. Bom, pessoal, o filo molúsculo aí, né?
que é composto por lesmas e caracóis, e causa prejuízo muito grande. De que forma? Se eu vender uma folhosa, como a couve, e ele come, né, a minha matéria-prima, qual eu vou revender. Então, não consigo revender a minha couve se ela está toda aí comida por um molusco. Mas vamos colocar que eu trabalho com a raiz, uma cenoura, por exemplo, uma beterraba. E esse bichinho vai lá e come minha parte aérea. O que que acontece? A planta para de produzir fotossíntese, né, fotoassimilados, para de mandar nutrientes para minha raiz, né, para o meu tubérculo, e ele não vai desenvolver, ele vai ficar de tamanho reduzido, perdendo valor comercial. Então, a gente tem que tomar cuidado, sim, com as lesmas e os caracóis. E aí o filo dos artrópodas, né, os artrópodes, que classifica os insetos, que é os que mais nos atinge dentro da agricultura. Bom, pessoal, e quais são as características, né, desse filo artrópodes aí, e quais estão os insetos? Primeiro, ele chama artrópodes justamente por causa disso, pernas articuladas. É a primeira característica desse filo. Segundo, um corpo segmentado, ou seja, dividido em cabeça, tórax e abdômen. Ele tem um exoesqueleto. O que é o exoesqueleto, pessoal? É um esqueleto externo, o qual protege de N fatores ambientais. Simetria bilateral significa o quê? Que se eu partir esse inseto, tanto um lado quanto o outro vão ter características iguais. Um sistema nervoso ventral, ou seja, um sistema nervoso estendido em todo o corpo. E um aparelho circulatório dorsal. Então, são os insetos mais evoluídos, eles têm até aparelho circulatório em todo o seu corpo, em todo o seu dorso. Nesse slide, pessoal, eu trago aí uma descrição, né, da anatomia de um inseto. Então, a divisão dele é em A, B e C, que é cabeça, tórax e abdômen. E depois antena, o cérebro, onde estão as partes, né, desse inseto, tá? Só por curiosidade. Então, pessoal, dentro dos insetos, as principais características são número de regiões distintas do corpo em 3, né? Ele tem cabeça, tórax e abdômen. Número de pares de antena. Obrigatoriamente, pessoal, o inseto ele tem que ter um par de antenas e 3 pares de pernas. Isso sim se classifica o inseto, ok? Através dessas características é que a gente classifica um animal como inseto. Aí vocês podem estar se perguntando, né? E qual a importância de se estudar os insetos? Primeiro, os insetos podem ser úteis ou benéficos, tá? A gente não é porque a gente vê um inseto numa lavoura ou numa horta que eu acho que ele é maléfico, né? Que ele é nocivo. Então a gente tem que estudar os insetos justamente para isso, para dividir quais são os insetos benéficos e quais são os insetos que realmente vêm para causar danos. Dentro dos insetos benéficos ou úteis, né, nós temos os que fazem as polinizações, que são as abelhas, as mamangavas, né, ou mangavas, muito conhecidas por aí. Elas são responsáveis pelas polinizações. E é muito importante, pessoal, preservar esse tipo de animal, tá? 80% dos nossos alimentos ao redor do mundo só existem devido à polinização, devido às abelhas, às mamangavas, que fazem essa polinização e permitem, né, que as flores sejam fecundadas e os frutos sejam produzidos. Além da polinização, né, pessoal, as abelhas também têm uma produção de mel, de cera, de geleia real, muito consumidas por nós e por alguns animais também. Outro inseto, pessoal, muito útil aí para nós é o bicho da seda, que é responsável, né, pela produção de seda, que é aquele tecido muito utilizado aí.
Também temos insetos, pessoal, que fazem parte do controle biológico de insetos e pragas, ou seja, insetos que utilizamos para atacar outros insetos. Então, nem todo inseto é um prejuízo, um problema, e sim pode ser a solução. Mais um exemplo, né, desses insetos que fazem o controle biológico, eles podem parasitar outros insetos ou ovos. Então ele acaba que ele parasita os ovos, né, de outras pragas, de outros insetos e não permite que ela se desenvolva. Isso é muito interessante. Também, pessoal, nós temos insetos aí decompositores de matéria orgânica, ou seja, ajudam, né, na melhoria do solo. Bom, pessoal, não muito convencional no nosso país, mas em outros países, né, principalmente países asiáticos, o inseto ele é utilizado na alimentação humana. Por quê? O inseto ele é altamente rico em proteína, né? Então ele fornece uma proteína saudável. É igual eu falei, aqui no nosso país, o único inseto que eu já vi um ou outro preparar é aquela formiguinha tanajura. Os demais a gente não tem o hábito, mas dependendo da dificuldade que o país venha passar, pode ser que a gente incremente aí os insetos na nossa alimentação. Agora, falando, né, de insetos nocivos ou que causam algum prejuízo, nós temos aquele que causa dano nas plantas cultivadas. Em diferentes órgãos da planta vem causar prejuízo, né, em maior ou menor intensidade. Então, eles podem atacar as folhas, podem atacar os grãos, pode atacar os colmos, as raízes, causando vários prejuízos. Os danos, pessoal, causados pelos insetos, eles podem ser diretos ou indiretos. Os diretos é que atacam os frutos, né? A produtividade, a produção daquela planta. Então, atacam o fruto, atacam a vagem. E os danos indiretos são aqueles causados nas folhas, no caule e na raiz, que venha prejudicar o desenvolvimento, né, ou crescimento e desenvolvimento dos frutos. Nós também temos outros tipos de danos. Danos em produtos armazenados, imóveis e livros, roupas, instalações elétricas, entre outros. Então, os insetos acabam que causam prejuízo em diversas áreas, não só na economia agrícola, tá? Mas em outras áreas também podem causar danos gigantescos. E na entomologia, pessoal, o inseto nocivo só é considerado praga quando traz perdas econômicas. Então, pessoal, as pragas é todo e qualquer organismo que compete, né, diretamente ou indiretamente com a atividade econômica proposta pelo homem. Então, pode até ter algum inseto em determinada área. Enquanto não tiver causando danos econômicos, não é uma praga. A partir do momento que começa a causar danos econômicos, aí sim esse inseto se torna uma praga. Então, pessoal, eu trago esse slide aí justamente para mostrar esse ciclo, né? Nós temos um inseto, ele pode causar algum ataque. Se for um ataque simples, sem muita injúria, é só um inseto. A partir do momento que esse ataque causa injúrias severas, que fazem o produtor rural ter uma perda ou um dano economicamente significativo, ele passa a ser chamado de praga. E aqui, pessoal, eu trago alguns prejuízos, né, causados por pragas ao redor do mundo e no Brasil. Em 1867, o pulgão da videira causou grandes danos na França. E em 1929, a mosca do Mediterrâneo causou danos severos aos Estados Unidos, né? Os quais gastaram milhões de dólares por medidas para erradicar a praga e extinguir ela. No Brasil, pessoal, nós temos aí, né, registros de pulgão que causa tristeza cítrica,
a broca do café, que trouxe vários prejuízos, bicudo do algodoeiro e a minadora dos citros. Então, como vocês podem perceber, as pragas fazem parte da agricultura, não só do Brasil, mas como do mundo todo. Bom, pessoal, o nosso país é um país de região tropical, o que favorece muito, né, os insetos e as pragas. Por quê? Eles gostam de temperaturas um pouquinho mais elevadas, que é o caso do nosso país. Umidade. Nosso país, tirando essa época que está muito seca, relativamente é um país úmido. Luz. Nós temos uma distribuição de luz bem razoável que favorece as pragas e os insetos. Ventos e chuva. Então, o nosso país é um dos países que mais tem uma população de insetos e pragas, né? Devido ao fato de nós sermos um país tropical. E por que os insetos são animais abundantes e bem-sucedidos? Primeiro, pessoal, tamanho reduzido. Geralmente os insetos eles são muito pequenos e gastam pouca energia devido a isso. E precisam de uma pouca quantidade de alimento. Exploram diversos ambientes e, devido ao tamanho reduzido, fica mais fácil de fugir dos inimigos naturais. O segundo fator, pessoal, é a capacidade do inseto de voar. Ou seja, ele faz uma dispersão mais rápida, foge dos inimigos naturais com uma facilidade muito maior. E também essa capacidade de voar facilita a procura de alimentos e encontrar um parceiro para realizar a cópula, ou seja, o cruzamento. Outro fator aí de sucesso, pessoal, é a questão da metamorfose completa. O inseto, ele passa pelo estágio larval, onde o qual ele vai só se preocupar com alimentação. Depois, no estágio adulto, ele vai preocupar com a reprodução e dispersão da sua espécie. E qual que é a vantagem disso para o inseto? Ele vive em condições diferentes. Quando ele é larva, ele vive em uma condição. Quando ele é adulto, ele tem a capacidade de viver em outra condição. Então, isso permite uma diversidade, né, de moradas diferentes para esse inseto. Outra razão aí, né, pessoal, do sucesso dos insetos é a alta capacidade de reprodução. Eles se reproduzem muito rápido, de formas variadas, têm um ciclo de vida curto, certo? E colocam muitos ovos. Então, eles têm a capacidade de colocar bastante ovos. Bom, pessoal, outro fator aí é a capacidade de adaptação. Eles vivem em vários habitats, sem contar dos insetos, né, de espécies aquáticas, que têm a capacidade também de viver na água. E essa capacidade de adaptação, pessoal, vem justamente devido às suas pernas, que são ferramentas muito especializadas para predar, comer, saltar, andar, escavar, e as asas que servem para armazenar alimentos, realizar a cópula e fugir. Então, assim, é altamente adaptado os insetos. Outra característica, pessoal, é o tegumento, conhecido também como exoesqueleto. Esse tegumento, pessoal, é uma grande área de inserção muscular que protege os órgãos internos do inseto. Protege ele também contra a entrada de patógenos, né, de doenças, retém água. Então, num lugar muito seco, né, esse animal não vai perder água, ele vai segurar a água no teu corpo. E a ação de predadores, ou seja, esse tegumento também dificulta que os predadores ataquem os insetos.
Bom, pessoal, na próxima aula nós vamos trabalhar os métodos de controle em sistemas orgânicos de produção e a integração desses métodos para o controle das pragas. O nosso próximo encontro é dia 18/9.